muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Eu sou Odilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Estamos ao vivo para todo o país, a você sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos agora, então, com as nossas informações desta segunda-feira. No domingo histórico que marcou uma eleição presidencial com a menor diferença de votos entre dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. Ele assume o cargo no próximo dia 1º de janeiro de 2023. Exatamente 7 horas e 57 minutos da noite de domingo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com 98% das urnas apuradas em todo o país, confirmava: Luiz Inácio Lula da Silva, pela terceira vez, estava eleito novo presidente do Brasil. A apuração foi apertadíssima e começou com Lula na frente, até 1% das urnas apuradas, ou seja, pelos primeiros 7 minutos da contagem total de votos. Em seguida, o presidente Bolsonaro virou e ficou em vantagem por mais de 1 hora, até a virada do candidato Lula, que terminou na festa da vitória para milhões de eleitores na Avenida Paulista. O presidente Jair Bolsonaro é o primeiro a não ser reeleito desde 1989, quando os brasileiros foram às urnas para escolher o presidente pela primeira vez após o período militar que havia começado em 1964. Muito antes, da festa do presidente Lula na Avenida Paulista, no comecinho do domingo, no dia do voto, Lula e Bolsonaro também deram exemplos de cidadania. Foram às urnas para deixar a escolha de cada um deles registrada. Bolsonaro votou no Rio de Janeiro, Lula votou na Grande São Paulo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva votou pela manhã na cidade de São Bernardo do Campo, berço político de Lula. O voto ocorreu na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou pouco antes das 8 da manhã na Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Bolsonaro apresentou o documento aos mesários e se dirigiu à urna eletrônica. Na saída, posou para fotos e cumprimentou a população do lado de fora. Boas notícias nos dias, se Deus quiser, seremos vitoriosos à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso à tarde. E após a votação, o presidente Jair Bolsonaro ficou no Rio de Janeiro, onde recepcionou a delegação do Flamengo. O time chegou neste domingo do Equador, após ser campeão da Copa Libertadores da América. Depois, Bolsonaro seguiu para Brasília para acompanhar o resultado das eleições 2022. No primeiro discurso do presidente Lula, ainda antes da festa da vitória na Avenida Paulista, o presidente eleito destacou que não existem dois Brasis. Afirmou ainda que o momento é de baixar as armas. Veja outros trechos do primeiro discurso de Lula após a confirmação de que ele foi o vencedor da eleição. A vida inteira sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns as pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes,
para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Na história do país, esta foi a primeira disputa eleitoral para presidente da República onde a decisão esteve tão acirrada. Jair Bolsonaro venceu em mais estado do que Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo assim, o petista foi escolhido novo presidente do Brasil com pequena margem de votos a mais do que Bolsonaro. Foram aproximadamente 2.100.000 votos a mais. Acompanhe o cenário de votos para os dois candidatos nos estados brasileiros. Os números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram detalhes na disputa presidencial entre Lula e Bolsonaro pelo país. No resultado por estados, Bolsonaro se deu melhor. Venceu em 14 deles e Lula ganhou em 13 estados. Os melhores desempenhos eleitorais do presidente eleito aconteceram em estados do Nordeste. No Piauí, Lula teve 76% dos votos válidos, enquanto que Bolsonaro ficou com 23%. Na Bahia, Lula teve 72% dos votos válidos, Bolsonaro, 27%. No Maranhão, 71% dos eleitores votaram em Lula e Bolsonaro ficou com 28%. Já o presidente Bolsonaro teve o melhor desempenho em Roraima. Lá venceu com 76% dos votos contra 23% de Lula. Bolsonaro também venceu no Acre, por 70% a 29%. E em Santa Catarina, somou 69% dos votos válidos contra 30% de Lula. E a disputa para governador foi acirrada também neste segundo turno em 12 estados do país. A apuração dos votos foi rápida. 5 candidatos a governo foram reeleitos neste segundo turno. O primeiro estado a saber quem venceu a eleição foi Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel, do PSDB, com 56,90% dos votos, venceu de virada, mas com margem apertada e foi surpresa no resultado depois de perder a votação no primeiro turno. O segundo estado a conhecer o novo governador foi o Espírito Santo, que reelegeu Renato Casagrande, do PSB, com 53,80% dos votos. O terceiro foi a Paraíba, onde João Azevedo, PSB, foi reeleito governador do estado. Veja os nomes dos governadores eleitos nos demais estados nesse segundo turno. Paulo Dantas, do MDB, foi reeleito governador de Alagoas com 52,33% dos votos. Wilson Lima foi reeleito governador do Amazonas com 56,65% dos votos. Jerônimo Rodrigues, do PT, é o novo governador da Bahia com 52,79% da votação. Raquel Lira é a nova governadora de Pernambuco com 58,70%. Coronel Marcos Rocha é reeleito governador de Rondônia com 52,47% dos votos. Eduardo Leite é eleito governador do Rio Grande do Sul com 57,12% dos votos, depois de renunciar ao cargo no início deste ano. Jorginho Melo é o novo governador de Santa Catarina, com votação expressiva de 70,69%. Fábio Mitidieri é eleito governador de Sergipe, com 51,70%. E Tarcísio de Freitas é eleito governador de São Paulo, com 55,27% dos votos. Gente, é importante deixar claro que Eduardo Leite, do PSDB, que foi eleito governador em 2018, volta ao cargo depois de ter renunciado no dia 31 de março. Eduardo Leite tinha planos aí de concorrer à presidência da República, o que não aconteceu, então ele se candidatou novamente ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a eleição de Eduardo Leite, no sul do país, não é considerada uma reeleição. Ele já tinha deixado o cargo, no começo deste ano, como eu acabei de falar. E as disputas para governador tiveram viradas impressionantes de candidatos que estavam atrás no primeiro turno e vieram surpreendendo na reta final. Confira. A eleição de domingo passado trouxe 4 viradas históricas na disputa para o governo de estado. Essas viradas aconteceram com candidatos que ficaram atrás no primeiro turno e conseguiram vitória no segundo turno. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite virou bem contra Onyx Lorenzoni. No primeiro turno, o governador reeleito teve 26% dos votos contra 37%. No segundo turno, a virada ficou em 57% a 42%. Eduardo Leite se tornou, assim, o primeiro governador do estado do Rio Grande do Sul a ser reeleito.
Em Pernambuco, a governadora eleita Raquel Lira teve 58% dos votos no segundo turno contra 41% de Marília Reis. No primeiro turno, Raquel perdeu para Marília por 23-20. Em Sergipe, Fábio também virou para cima de Rogério Carvalho. No primeiro turno, o governador eleito perdeu de 44-38. Mas no segundo turno, virou para 51-48% dos votos válidos. Outra virada para governo do estado aconteceu no Mato Grosso do Sul. No primeiro turno, o governador eleito Eduardo Riedel perdeu por 1 ponto percentual, 26-25, contra o capitão Contar. No segundo turno, ficou em 56-43% dos votos válidos. Vamos falar de dinheiro agora, de restituição. A Receita Federal paga hoje lote residual da restituição do imposto de renda. Os pagamentos serão realizados para as pessoas que caíram na malha fina, mas que já acertaram as contas com o leão. Ao todo, serão devolvidos 800 milhões de reais, sendo cerca de 270 milhões para contribuintes com prioridade legal, como idosos e pessoas com deficiência. O dinheiro será depositado na conta informada pelo contribuinte ao enviar a declaração. Também é possível receber por Pix, caso tenha feito esta opção. Do total de contribuintes, 382.013 não são prioritários. A prioridade legal abrange idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Caso tenha direito à restituição e ainda não recebeu o valor, é preciso verificar se a Receita encontrou divergências e retificar a declaração, corrigindo ou acrescentando informações. Sem o envio da retificadora com os dados corretos, a declaração não sai da malha fina e a restituição não é liberada nos lotes da Receita. O contribuinte pode fazer uma consulta completa da situação da sua declaração por meio do extrato de processamento acessado no portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. A malha fina de 2022 teve mais de 1 milhão de contribuintes. Do total de 38 milhões e 200 mil declarações recebidas neste ano, 1 milhão e 32 mil foram retidas em malha. Segundo o Fisco, esse número representa 2,7% do total de declarações entregues. Os principais motivos de malha fina são omissão de rendimentos do titular ou do dependente, falha na dedução de despesas médicas, diferença entre o imposto de renda informado pelo contribuinte e o enviado pela empresa à Receita Federal e outros motivos, como deduções gerais, incluindo educação e outras, rendimentos recebidos acumuladamente, como atrasos do INSS, e informações divergentes sobre o Carnê-Leão. O valor que está sendo devolvido esta semana está corrigido pela Selic, taxa básica de juros, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Se o crédito não for realizado por algum motivo, os valores ficarão disponíveis por até 1 ano no Banco do Brasil. E agora, que tal baixar o seu estresse? Muitos receberam restituição hoje, hora de baixar o estresse. Estudos comprovam que na correria diária, o nível de estresse tem aumentado os números de doenças como depressão, transtorno do pânico, ansiedade. Mas o brasileiro tem buscado alternativas até naturais para combater estes problemas. Um estudo realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro detectou aumento de 90% nos casos de depressão e de 50% nas crises de ansiedade. Os brasileiros passaram a buscar soluções naturais para combater esses sintomas. Ainda de acordo com a pesquisa, uma das alternativas que mais ganhou destaque foi a aromaterapia. Quando você, por exemplo, não sei se você já teve essa experiência quando criança, em que você pegou, sei lá, um hortelãzinho, espremeu ele um pouquinho e saiu aquele cheiro bem gostoso de hortelã. Esse aroma são os óleos essenciais. Então a gente pode fazer isso com um monte de coisa, várias plantas. E quando a gente faz essa destilação, que é esse processo em laboratório, e tem concentrado, né, em frascos, esse óleo essencial ele tem propriedades terapêuticas. Então o hortelã, por exemplo, ele é muito bom para enjoos, para dores de cabeça, ele também é analgésico, você poderia
diluir, passar na pele. Então a gente pode fazer isso com vários tipos de planta. Por ser uma substância natural e volátil, existem várias formas de usar. Uma delas é por via oral, tomando algumas gotinhas. Mas neste caso, é preciso o acompanhamento de um profissional especializado da área, pois não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Os óleos essenciais a gente pode usar de diversas formas, eles são extremamente versáteis. A gente pode usar, por exemplo, usando o mais comum que o pessoal conhece, é que você abrir, sei lá, um frasco, usar por inalação, por exemplo, ou colocar no difusor, que nem esse aqui do ladinho, ou colocar num colar pessoal também, que daí com o calor do nosso corpo ele vai evaporando, vai sentindo o aroma. Os aromas por inalação, eles são bons para tratar ansiedade, questões respiratórias, uma alergia, por exemplo, respiratória que você tenha, ou simplesmente pelo aroma gostoso, que é também uma forma maravilhosa a gente usar os óleos essenciais. Desde 2018, a aromaterapia foi incluída no SUS como uma prática integrativa e complementar. O Brasil é considerado um dos 4 grandes produtores mundiais de óleos essenciais, mas tem pouco tempo desde que essa substância passou a ser mais procurada. Há uns 4 anos atrás eu já vinha de queixas assim, de saúde e estava buscando uma forma mais natural de tratar meu bem-estar, a saúde minha e da minha família, e fui convidada para ir numa palestra onde eu soube, e conheci os óleos essenciais. Então lá nós experimentamos, a gente conseguiu inalar e experimentar alguns dos óleos e ter contato com eles. E já na saída a gente já sentiu algo diferente. A minha filha, de imediato, ela fumava na época, e ela tentou acender um cigarro, ela não conseguiu, ela sentiu um enjoo. Então ela percebeu que algum dos óleos já tinha inibido essa vontade, a compulsão do cigarro. Então fomos para casa, depois passou um tempo, eu comecei a pesquisar, estudar, ler a respeito, ir atrás do que eram os óleos essenciais, e começamos aos pouquinhos introduzindo a nossa rotina do dia a dia. Para baixar o estresse também. No próximo bloco, depois da vitória de Lula, o governo da Noruega anuncia que voltará a garantir ajuda financeira ao Brasil na luta contra o desmatamento. E ainda, a festa do Flamengo, tricampeão da Libertadores da América. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h37 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Olha só, depois de confirmada a vitória de Lula nas urnas, nas eleições presidenciais, a Noruega já afirmou que vai retomar a ajuda financeira ao Brasil para combate ao desmatamento. A Noruega vai retomar a ajuda financeira contra o desmatamento da Amazônia no Brasil, congelada durante a presidência de Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira à AFP pelo ministro norueguês do Meio Ambiente, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. Espen Barth Eide afirmou que, durante a campanha, Lula enfatizou a preservação da floresta amazônica e a proteção dos povos indígenas da Amazônia. O ministro disse que seu país está ansioso para entrar em contato com a equipe do petista para preparar a retomada da colaboração historicamente positiva entre Brasil e Noruega. O país escandinavo, principal fornecedor de recursos para a proteção da floresta amazônica, suspendeu sua ajuda ao Brasil em 2019, ano em que Bolsonaro assumiu a presidência. Durante o governo do líder de extrema-direita, o desmatamento na Amazônia brasileira aumentou 70%. O ministro disse que seu país entrou em um confronto com Bolsonaro sobre a questão. De acordo com Espen, 5 bilhões de coroas norueguesas, ou mais de 2 bilhões e meio de reais, aguardam para serem utilizados no Fundo de Preservação da Floresta Amazônica. Aqui no Brasil, ontem, para que fosse mantida a segurança durante o segundo turno, mais de 500 mil agentes de segurança pública trabalharam nos 26 estados do país e no Distrito Federal.
De acordo com o balanço da Operação Eleições 2022, até o final da tarde deste domingo, foram registradas 81 ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto, 70 de boca de urna e 33 de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral. Além disso, foram apreendidos R$6 mil em dinheiro. Também foram registradas 39 prisões e 5 ocorrências de compra de voto ou corrupção eleitoral. E agora a hora de um recado importante para você. Quem traz esse recado é a minha amiga Milena. Milena, boa tarde para você. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a você que acompanha o Pauta Aberta nesta tarde de segunda-feira. Estou aqui para conversar com você que está sentindo dores espalhadas pelo corpo, nos braços, nas pernas, nas articulações. Você que sofre com doenças reumáticas, artrite, artrose, osteoporose. Olha só, já cansou de fazer uso de anti-inflamatórios, de analgésicos, aqueles que prejudicam a sua saúde? Pare com isso. Vem tratar as suas dores com um produto 100% natural. Cúrcuma mais colágeno do tipo 2 da Salubre Suplementos. Com ele, você vai tratar dessas dores reumáticas e, claro, também vai ajudar aí no fortalecimento das cartilagens, das articulações e dos seus ossos. Olha só, a cúrcuma, através da curcumina, tem um poder anti-inflamatório, vai agir no foco das suas dores e também é antioxidante. Já o colágeno do tipo 2, que é uma proteína super importante, ele vai ajudar a fortalecer os ossos, as articulações, as cartilagens e também lidar aí com as lesões que você já tem. Já essas inflamações que estão presentes vai levar embora as dores e cuidar das inflamações das lesões. Ou seja, sem dores. É hora de ligar 0800 602 8022, 0800 602 8022. Hoje, o último dia do mês de outubro, tem fecha-meta na Salubre Suplementos. Descontos jamais vistos. Então não perca tempo e ligue agora. Frete grátis, ligação grátis, parcelamento no cartão de crédito e o presente que você pode escolher. Terço de Jesus das Santas Chagas ou então a imagem em resina de Jesus das Santas Chagas. Liga agora 0800 602 8022. É com você, Odilon. Valeu, Milena. Você ouviu o recado da Milena, tem informação, ela destacou que tem promoção aí, tem até presente. Então, é só ligar. A Milena está esperando essa sua ligação. E agora vamos falar sobre as curiosidades do universo. Foi possível escutar o barulho do impacto de um meteorito em Marte. Impressionante. Uma surpresa incrível. Cientistas da NASA que estudam Marte conseguiram escutar o impacto de um meteorito no planeta vermelho. Em dezembro do ano passado, um meteorito atingiu Marte e criou a maior cratera de impacto que observamos em 16 anos de missão do orbitador. O impacto causou abalos de magnitude 4 na superfície marciana, detectados graças à sonda InSight e seu sismômetro, que pousou em Marte há quase 4 anos e estava a cerca de 3.500 quilômetros do local. Mas a origem do tremor marciano só foi confirmada quando a espaçonave conhecida como Orbitador de Reconhecimento de Marte tirou fotos da cratera recém-formada menos de 24 horas depois. A imagem impressionante mostra blocos de gelo que foram projetados na superfície e uma cratera com cerca de 150 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. Os pesquisadores estimam que o meteorito devia ter cerca de 12 metros. Na Terra, teria se desintegrado na atmosfera. De Marte para o interior do Paraná. O município de Ivaiporã, no centro-norte do estado, está nos preparativos para um momento muito especial. Por lá será inaugurado o Caminho de Jesus das Santas Chagas. Será o segundo caminho de peregrinação com devoção às Santas Chagas de Jesus. O primeiro está no município de Borrazópolis, também no Paraná. Localizado no centro-norte paranaense, Ivaiporã, com cerca de 32.800 habitantes, é considerado o município polo do Vale do Ivaí. E agora será o segundo do Brasil a ter o Caminho de Jesus das Santas Chagas. O percurso de peregrinação, que será inaugurado no dia 27 de novembro, terá quase 15 quilômetros e deve fomentar o turismo religioso na região. Além de gerar o desenvolvimento econômico, além de fomentar o turismo, é muito bom, pois que permite que cada um, dos católicos, dos devotos, se conecte ali profundamente com o teu sagrado, através de uma peregrinação de cura, de libertação e de fé, que é o Caminho Jesus das Santas Chagas.
A devoção de Jesus das Santas Chagas nasceu na Santa Cruz, no grande ato de amor, quando Jesus se entregou e sobre o madeiro levou os pecados da humanidade. A devoção às Santas Chagas dolorosas e gloriosas contempla a paixão, morte e ressurreição de Cristo. O trajeto de peregrinação de Vaiporã terá 7 pontos, com início na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ao longo do caminho, os fiéis passarão por 5 estações, cada uma sinalizada com uma cruz representando uma chaga de Jesus. E será finalizado na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga. A preparação envolve meses de trabalho, envolve vários departamentos. O departamento de obras está fazendo rolo compactador para tirar um pouquinho das pedras das estradas. O pessoal do meio ambiente fazendo a poda, fazendo o preparo das comunidades, o pessoal da saúde, 2 ambulâncias à disposição no dia do trajeto para dar segurança, o pessoal do esporte apoiando com pontos de apoio, agricultura, o corpo de bombeiros está apoiando também, polícia militar. Então tem toda uma estrutura para proporcionar para os peregrinos toda a segurança no trajeto. Além de um momento de devoção e exercício da fé, o caminho também vai proporcionar aos peregrinos paisagens rurais únicas da região. Durante o circuito, a rota passa por comunidades, por capelas, passa por plantações de café, tem uma bonita cachoeira que é na primeira chaga também que a gente contempla, tem uma vista bonita da cidade, de longe, de alto da cidade, e chega no último ponto que é a paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Jacutinga, que foi totalmente restaurada e está muito linda, com certeza vai ser um atrativo muito bonito para os fiéis contemplarem ali. Linda e Vaiporã agora também um caminho de fé. Olha só essa história. Um espaço abandonado por muito tempo em um bairro de Curitiba foi transformado por moradores numa horta urbana. Ali, vizinhos, crianças podem plantar, aprender mais sobre como funciona a natureza. Tem berinjela, cenoura, repolho, alho poró. Horta completa, mas quem vê o espaço assim, todo cuidado e enfeitado, não imagina como era há 4 anos atrás. Cheio de lixo, mato alto, além de ser um local perigoso. O espaço fica no bairro Santa Cândida, em Curitiba. A Andréia mora em frente e foi dela que partiu a ideia de revitalizar o terreno. Nós decidimos nos reunir e pegamos uma máquina, contratamos uma máquina que fez a limpeza do terreno. Nós resolvemos tomar o lugar e limpá-lo. E foi assim que começou. O trabalho das voluntárias aqui na Bela Hortinha é diário. Já são 4 anos. Foram elas que acreditaram, que plantaram a ideia para a comunidade. Um trabalho duro, mas que não tem segredo. E a única coisa que elas fazem é regar o amor. A Ivone é a mãe da Andréia, vizinha da horta também. E sempre quando pode, vem pra cá. Nossa, eu sinto uma alegria imensa chegar no verde, tudo fresquinho, assim, aquele ar gostoso da natureza, né? Isso dá um prazer enorme pra gente, né? Eu adoro plantas, então pra mim isso aí só veio agregar na minha vida. E a Bela Hortinha não para de crescer. No período do dia, são os vizinhos que cuidam. À noite, o Hortigão. Quem escolheu esse nome para o espantalho foram crianças que visitam o espaço. Ideia que a Andréia abraçou com muito carinho. Nós vamos trabalhar com as crianças do municipal, com atividades de meio ambiente, desde ensinar elas como cuida da terra, desde a plantação, da colheita, elas vão levar saladinha para fazer na hora do almoço ou para casa. Elas vão trabalhar, vão aprender como é importante você produzir o teu alimento orgânico e o respeito com os animaizinhos, com os insetos. Então a gente precisa trazer isso para a criança, fazer com que elas entendam como é importante você trabalhar com a natureza. Um trabalho em equipe, que mudou completamente a rua. Ah, e outra, faltou um temperinho no almoço ou na janta, é só correr pra cá. Corro aqui, pegar o temperinho aqui.
Que bela hortinha, né? Regada com amor, quer dizer, tem comida saudável ali plantada pertinho de casa, ensinamento para as crianças. Que bonito exemplo. E depois dessa reportagem, a gente se despede desta segunda-feira. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde. Temos novo encontro marcado para amanhã aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.